nesta live onde nós vamos falar sobre gordura no fígado e vou te mostrar os 6 alimentos proibidos para quem tem essa doença e os 5 melhores alimentos para quem convive com a esteatose hepática, que é popularmente chamada de gordura no fígado, que é um problema, uma doença muito comum. Então, 1 a cada 3 pessoas tem algum grau, algum nível de esteatose hepática e muitas delas nem fazem ideia que sofrem desse problema e muito menos sabem dos perigos acarretados por quem convive com a gordura no fígado, porque é uma doença silenciosa. Então, esses dias mesmo, uma seguidora aqui do canal comentou que estava com cirrose hepática por conta de gordura no fígado. E além da cirrose, a gordura no fígado também pode ocasionar câncer. Então está longe, muito longe de ser um problema inofensivo, muito pelo contrário. A gordura no fígado pode se tornar muito grave e por esse motivo ela deve receber a devida atenção e também você deve tomar as devidas precauções contra esse problema. E é por esse motivo que hoje eu vou te revelar os alimentos proibidos e os alimentos que podem te ajudar na reversão, na estabilização, ou seja, na interrupção da evolução da doença e até mesmo na cura deste problema. Então, olha, antes da gente começar, já me fala de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro. E você? São Paulo? Nordeste? Sul? Centro-Oeste? Norte? Está no Amazonas? Está no Pará? Você está na América Latina? Está nos Estados Unidos? Está na Europa? Está na Austrália? Está na Alemanha? Está na Ásia? Onde você está? Escreva aí no chat, escreva aí nos comentários e também me conta de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora, porque eu quero te conhecer melhor. Então me fala aí, você tem gordura no fígado? Sim ou não? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque já vamos começar com o nosso 6º alimento, sem lorota, sem enrolação, direto ao ponto, que é o álcool. Então, se você tem gordura no fígado, você deve evitar o álcool, ponto final. Então, por mais que digam aí que uma taça de vinho ao dia faz bem ao coração, pessoal, não caia nesse conto do vigário achando que uma taça de vinho não vai prejudicar o seu fígado, porque ela vai. E muitos desses benefícios da própria taça de vinho, eles são responsabilidade da uva, que pode ser consumida de outra forma. Então, muitos dos benefícios do vinho são conferidos pelo resveratrol, que pode ser obtido consumindo a uva, não necessariamente consumindo o vinho. Então, o excesso de álcool inflama o corpo. Nós não sabemos qual é a dose segura de álcool. Então, a gente não sabe se 5 ml, se 100 ml. Então, a gente não sabe qual é a dose tóxica para cada uma das pessoas. Mas o que a gente sabe é que, mesmo em pequenas doses, o álcool é sim capaz de agredir o fígado. Então, se você tiver gordura no fígado, se você tiver esteatose hepática, você deve evitar o álcool, mesmo que a esteatose hepática não seja causada pelo álcool no seu caso. Então, obviamente, o álcool ele pode causar esteatose hepática. Então, se você tem gordura no fígado, como que você vai continuar consumindo algo que pode prejudicar a sua gordura no fígado? Algo que pode aumentar a gordura no seu fígado? Pois é, então é melhor evitar. 5º alimento que nós devemos evitar, pessoal, são as gorduras saturadas de baixa qualidade. Doutor João, como eu vou saber que um alimento é rico em gorduras saturadas? Como eu vou saber que o alimento tem gordura saturada? Porque quando eu vou no mercado, eu vou sem meu óculos para ler, para enxergar de perto, meu óculos para vista cansada, para presbiopia, e aí eu não sei, eu não consigo ler a tabela nutricional do alimento, então eu não sei qual alimento que tem muita gordura saturada. Pessoal, hoje ficou mais fácil do que nunca, porque basta você olhar na embalagem que vai estar escrito alto em gordura saturada, alto em açúcar, alto em sódio. Então, se na embalagem do alimento estiver escrito, esse selo aqui, você tem, joga fora o alimento se você tiver gordura no fígado, porque esse alimento vai ajudar a piorar o problema, a prejudicar o problema. Então, quer ver? Se você vai olhar na embalagem e tiver alto em gordura saturada, alto em sódio, alto em açúcar,
O que você vai fazer, ó? Aqui, ó. Vou até afastar para você ver, ó. O que você vai fazer, ó? Joga fora. Esse alimento não é para você. Então, quais são os alimentos ricos em gorduras saturadas? Queijos amarelos, carnes muito gordurosas, sorvete, alimentos ultraprocessados, como este aqui que estava na minha mão, que eu acabei de jogar fora. Então, é fundamental você evitar o consumo destes alimentos. Se você não conseguir excluir, por qualquer que seja o motivo, doutor, eu não consigo parar de comer Kit Kat, eu não consigo parar de comer bolacha recheada. Você deveria conseguir parar de comer. Porém, caso você não consiga, você vai ter que fazer o esforço de olhar na tabela nutricional e optar por aquela opção que tenha menos gorduras saturadas. Então você vai ter que criar o hábito de olhar na tabela nutricional. Então, o alimento ultraprocessado, o que acontece com ele? Ele perde fibras, perde vitaminas, perde compostos ativos interessantes para a sua saúde. E o que ele recebe no lugar? Açúcar, sal, gorduras ruins, aromatizantes, conservantes, corantes. Então a gente acaba tirando tudo que é bom e colocando tudo que é ruim. Então os alimentos ultraprocessados, eles devem ser evitados. Quarto alimento, mas antes, pessoal, eu peço para você deixar o seu like, porque quando você dá o like, você faz com que esse vídeo chegue a outra pessoa. Então a sua curtida, o seu joinha, pode ajudar uma pessoa a melhorar a saúde do fígado dela, pode ajudar uma pessoa a reverter a gordura no fígado dela, a eliminar toda a esteatose hepática. Então o seu joinha, o seu like, a sua curtida tem o potencial de curar o fígado de uma pessoa. Então vamos pensar da seguinte forma, que para cada um like que a gente tiver aqui, para cada like que a gente tiver aqui, nós vamos curar um fígado. E a nossa meta desse vídeo aqui é curar 10 mil fígados. Então, para curar 10 mil fígados, nós precisamos de 10 mil curtidas, de 10 mil likes. Então, eu conto com você para a gente bater a nossa meta de curar, de proteger, de reverter a gordura de 10 mil fígados. Vamos junto nessa, vamos fazer essa mensagem viralizar. O quarto tipo de alimento que deve ser evitado são os embutidos. Salame, presunto, copa, mortadela, salsicha, linguiça, peito de peru, as carnes processadas de modo geral, como por exemplo, esta daqui, pessoal, o bacon. E aí, o que tem aqui? Alto em gordura saturada, alto em sódio. Tanto a gordura saturada quanto o sódio são prejudiciais para a saúde do seu fígado e contribuem para a evolução da doença. O sódio, especificamente, além disso, também vai piorar a sua circulação, vai aumentar o seu risco de câncer, vai piorar a sua pressão, então você deve evitar. E é por esse motivo que o nosso terceiro alimento são os alimentos ricos em sódio. Os ultraprocessados como miojo, salgadinho de pacote, lasanha congelada, pizza congelada, condimentos prontos como Sazon. Então tudo isso também é um veneno para o seu fígado. Então, hoje a gente já consegue ver que na embalagem está alto em sódio. Isso é ótimo, maravilhoso. Mas não deixe também de conferir, se possível, a tabela nutricional para verificar se aquele alimento tem muito ou pouco sódio. Então, se tiver muito sódio, se tiver escrito alto em sódio, esse também é um alimento que você, que tem gordura no fígado, deve evitar. Pessoal, tem pouca gente dando like, e o que eu entendo disso é que se tem pouca gente dando like, você que não deu like, você não quer nos ajudar a bater a meta de salvar, de curar 10 mil fígados da esteatose hepática. Vamos eliminar a gordura de 10 mil fígados e o seu like é fundamental para a gente bater essa meta. O segundo alimento, pessoal, que deve ser evitado são aqueles ricos em xarope de frutose, xarope de milho, amido de milho, que são carboidratos de baixa qualidade e que, de acordo com os estudos, podem até mesmo ser considerados os maiores vilões da gordura no fígado. E o primeiro, pessoal, são os carboidratos refinados. Então, ó, se tiver muito açúcar, se for alto em açúcar, se for alto em farinha branca, né, muito pão, muito macarrão, muito doce, tudo isso vai prejudicar o seu fígado, ok? Então, sempre que você for consumir esses alimentos, adicione fibras, porque as fibras vão ajudar a retardar a absorção dos carboidratos. E sempre opte pelo integral. Em vez do arroz branco, arroz integral. Em vez do macarrão branco, macarrão integral, porque eles têm mais fibras e vão
e eles não vão prejudicar tanto assim a saúde do seu fígado. Evite sucos também, né? Porque a frutose é muito presente nos sucos. A frutose nada mais é do que o açúcar das plantas, muito presente nas frutas, mas no suco a frutose fica ali concentrada. Então não tem problema comer a fruta inteira, principalmente aquela fruta com casca. Mas você beber apenas o suco vai aumentar muito o seu consumo de frutose, principalmente se for o suco de caixinha, que além da frutose, eles também vão colocar mais açúcar. Então, o suco de caixinha, a indústria pode até tentar te iludir, tentar te enganar e falar que é saudável, estimular o consumo, inclusive em crianças, mas você deve evitar. Então, se você gosta de suco de laranja, por exemplo, o ideal é não coar e também consumir a polpa junto ou bater a fruta como um todo. E, pessoal, para beber, para matar a sede nesse calor do Rio de Janeiro, nesse calor aqui do Brasil, opte sempre pela nossa querida e velha água. Mas, doutor, eu tenho frescura, eu não consigo beber água, me embrulha o estômago, eu tenho que beber alguma coisa com gostinho, o que eu faço? Bota um pouquinho de limão e resolve, passa a mão no toco e vamos aí para os alimentos que você deve incluir na sua dieta. Por quê? Porque quando eu falo aqui dos alimentos proibidos, sempre tem um malandro ou uma malandra que vem dizer, não, mas assim eu não vou conseguir comer nada, assim não vai sobrar nada para comer, eu vou morrer de fome, eu vou ter que comer terra, ter que comer grama, ter que comer ar, ter que viver de energia solar. Pessoal, uma coisa eu te garanto, se você parar de beber refrigerante, você não vai morrer. Se você parar de comer lasanha congelada, salsicha, presunto, mortadela, você não vai morrer. Eu te garanto, eu aposto, eu rasgo o meu diploma. Se quando você parar de tomar refrigerante, você morrer por causa disso. Eu rasgo o meu diploma se quando você parar de comer açúcar, de colocar açúcar no café, você morrer. Eu rasgo o meu diploma. Eu paro de ser médico se isso acontecer com você. Porque se você parar de comer esses alimentos, de consumir esses alimentos que fazem mal para você, você não vai morrer. Isso não vai prejudicar a sua vida. Você não vai ficar doente se trocar o refrigerante pela água, se parar de colocar o açúcar no café, se trocar o pão branco pelo pão integral, você não vai morrer, tá bom? Então, ó, não vem com esse papinho não de que não tem mais nada para comer, porque isso não é verdade. Você está se iludindo e você está se prevenindo de ter uma boa saúde. Então você está evitando ter saúde, se você pensar dessa forma. Então, ó, joga fora esse pensamento que ele não vai te levar a lugar algum. Então, nosso quinto alimento que pode ajudar a reverter a doença hepática, a esteatose hepática, é a cúrcuma, que é um excelente antioxidante e anti-inflamatório que ajuda a reparar as cicatrizes e também a desinflamar o fígado. Então, por esse motivo, ele pode ajudar na reversão e também na estabilização da gordura no fígado. E mesmo que o fígado esteja saudável, uma vez você consumindo cúrcuma, a cúrcuma vai ajudar a potencializar as funções desintoxicantes do fígado. Uma dica interessante da cúrcuma é que você consuma junto com a pimenta preta, porque isso vai ajudar na absorção. Pimenta preta é a pimenta do reino, tá bom, pessoal? Então vamos pensar sempre que a curcumina e a piperina, que a cúrcuma e a pimenta do reino, elas são melhores amigas e devem andar sempre de mãos dadas. Uma outra forma de melhorar ainda mais a absorção da cúrcuma é consumi-la junto com gorduras boas, como o abacate, a chia ou a linhaça. Quarto alimento são as frutas. Mas, doutor João, você acabou de falar que a frutose, o açúcar das frutas, é um problema para quem tem gordura no fígado. Pessoal, sim, a frutose é um problema. Porém, é um problema se for em excesso. Então, várias frutas têm eficácia bastante documentada na prevenção, na reversão e no combate da gordura no fígado. E elas são, principalmente, o açaí, a goiaba e também o abacate. Então essas três frutas são interessantes aí para você que quer eliminar a gordura no fígado. Terceiro alimento, pessoal, é o café, porque o café ele é rico em polifenóis, em antioxidantes como tocoferol, em cafeína e também em flavonoides que vão ajudar a eliminar a gordura no fígado. Mas atenção, a conservação do café é muito importante. Então é fundamental que você consuma o café sempre fresquinho,
Então, se possível, você vai sempre comprar o café que você vai usar naquela semana. E o ideal mesmo, é você comprar o grão e moer por conta própria, porque isso vai fazer com que você aproveite mais os nutrientes do café. E para comprar um moedor de café não é muito caro. Eu dei uma pesquisada aqui na internet, tem uns a R$45, a R$50, tem outros mais caros também, obviamente, mas eu acredito aí que com R$40, R$50 você consegue comprar um moedor interessante para você moer o seu próprio café, e isso vai garantir a manutenção das substâncias que são benéficas para o seu fígado. E mais do que isso, você tem que proteger o café da luz, então tem que deixar num pote escuro, tem que proteger da umidade, então é interessante que ele não seja guardado na geladeira, e também proteger do oxigênio para que ele não se oxide e perca essas propriedades tão interessantes para a sua saúde hepática. Nosso segundo alimento, pessoal, são os peixes ricos em ômega 3, como salmão, atum, anchova, sardinha. Mas doutor, eu não gosto de peixe, posso tomar o suplemento de ômega 3? Pessoal, a gente já falou disso aqui em alguns outros casos. O ômega 3 ele é melhor absorvido, ele é melhor utilizado pelo seu corpo quando é proveniente do alimento. Então, no combate à gordura no fígado, os suplementos de ômega 3 não têm tanta evidência científica assim, ok? E o primeiro alimento, pessoal, que você deve consumir são os alimentos ricos em fibras. Eles vão te dar saciedade, vão ajudar a controlar o açúcar no seu sangue, vão ajudar a reduzir o colesterol, os triglicerídeos, vão ajudar a controlar a pressão arterial, a reduzir a inflamação no seu corpo. E quais são os alimentos ricos em fibras? As folhas, de modo geral, aveia, chia, linhaça, feijão, arroz integral, todos eles são ricos em fibras e vão ajudar a combater, a eliminar a gordura no seu fígado, também porque, como eu falei, eles podem melhorar o perfil lipídico, podem reduzir o LDL, que é o colesterol ruim, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, reduzir os triglicerídeos, ajudar a combater a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas artérias. Então, as fibras são fundamentais para você que quer combater a gordura no fígado. Então, pessoal, você evitando esses alimentos proibidos, adicionando os melhores alimentos para a gordura no fígado, eu tenho certeza que depois de algumas semanas aí, vou botar aí 6, 7 semanas, você vai ter uma redução significativa do teor de gordura do seu fígado. Então é muito capaz de você fazer um exame hoje e, se você fizer o exame daqui a 6 semanas, eliminando os alimentos proibidos, adicionando os alimentos, os melhores alimentos, começando a fazer atividade física, dormindo melhor, bebendo bastante água, que também ajuda a limpar o fígado, eu tenho certeza que você, começando hoje, daqui a 6 semanas, o seu fígado terá menos gordura. Mas, pessoal, para isso, obviamente, é preciso de um estilo de vida saudável. Então você tem que se alimentar bem, fazer atividade física, não ser sedentário, dormir bem, controlar o estresse, não beber, não fumar. Então tudo isso tem muita relevância para a sua saúde hepática. Se você quiser aprender como ter o melhor estilo de vida do mundo, todos com estratégias baseadas nos melhores artigos científicos, eu recomendo que você leia o meu livro, O Código da Longevidade, 100 Passos para Passar dos 100 Anos, porque esses hábitos, eles vão te ajudar a eliminar a gordura no fígado, a controlar melhor a pressão, o diabetes, o colesterol, a manter um peso saudável, e todos esses fatores são essenciais não só para a saúde do seu fígado, não só para combater a gordura no fígado, mas também para garantir que você tenha saúde, disposição e energia para viver mais e também por mais tempo. Então clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade, que é um livro em formato digital que custa apenas R$ 25,90. Tá bom, pessoal? Vamos aqui para o nosso chat. Tive que recomeçar a live, porque por mais que eu peça para as pessoas não me liguem sem avisar, não me liguem sem avisar, não me liguem sem avisar, porque volta e meia eu estou em live, quando liga o microfone para de funcionar e a live fica sem som. Então, por mais que eu peça isso para as pessoas, elas têm dificuldade de atender o meu pedido. Mas estamos aqui novamente, deu tudo certo,
graças a Deus. E eu mando aqui o meu abraço para Maria do Carmo Manzoli, para o Dalmo Xavier Mendes de Salvador, para a Vera Lúcia de São Paulo, para a Sueli Jorge, minha amiga aqui do Rio de Janeiro, para José Carvalho de Mauriti, no Ceará, para Carminha Souza, lá de Minas Gerais, para Vilane Veras, para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor, pessoal. Então, em vez de compartilhar fofoca, notícia falsa, em vez de falar mal do vizinho, do parente, em vez de ficar enchendo a caixa de mensagem dos outros com coisas inúteis, com energias negativas, compartilhe energias boas, compartilhe saúde, compartilhe amor, compartilhe este vídeo. Vamos fazer essa mensagem viralizar. E não se esqueça, pessoal, da nossa meta aqui, do início do vídeo, de salvar, de curar 10 mil fígados. Então eu conto com você para a gente bater essa meta de 10 mil curtidas, que aqui a gente fez aquela regra de 3. 10 mil curtidas igual a 10 mil fígados salvos. Então a gente vai bater essa meta aí de 10 mil curtidas, de 10 mil likes, e eu conto com você. Um abraço para Reni Conterato, de Chapecó, que mora em Chapecó, mas é gaúcha de Porto Alegre. Um abraço para Francisca Batista, de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Para o Rodrigo Ilges. Valeu, Rodrigo. Um abraço também para Doraci Ribeiro, de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, falando que tem gordura no fígado, mas não toma bebida alcoólica. Sim, por mais que a bebida alcoólica seja uma causa de gordura no fígado, ela não é a única. Então, cada vez mais, a alimentação, os hábitos ruins estão se tornando os principais responsáveis pela gordura no fígado, pela esteatose hepática e também pela esteatohepatite não alcoólica, que a gente chama de NASH, na sigla em inglês, que pode ocasionar cirrose e também câncer no fígado. Um abraço para a Niva Cerqueira, que está em Ribeirão Preto. Um abraço para o Sebastião Campanucci, que está falando: doutor, eu tenho gordura no fígado, como muito pão. Sebastião, o pão está contribuindo para a gordura no seu fígado, principalmente se for pão branco. Então vamos melhorar aí essa alimentação. Um abraço para o Robson Zé Rob, lá de Maceió, para Maria Trevisan, de Guarulhos, que está falando: doutor João, você está me ajudando muito, por isso eu compartilhei para os meus amigos de Santa Catarina, Blumenau. Valeu, Maria, obrigado aí pelo compartilhamento. E você, já compartilhou? Pessoal, compartilhe este vídeo. Um abraço para Sandra Rosa, aqui de São João de Meriti. Eu tenho gordura no fígado, artrite reumatoide, estou com 62 anos, sou sedentária e já operei a coluna lombar e cervical. Uso corticoide. Sandra, olha só, você tem que se esforçar para fazer atividade física. E você tem que se esforçar para melhorar a sua alimentação, ok? Isso aí vai ajudar não só na gordura no fígado, como também na artrite reumatoide, tá? Um abraço para Maria das Graças Pedra, que já deu like, que já deu a curtida. A Maria das Graças já salvou um fígado. E você, já salvou um fígado? Já deu sua curtida? Já deu seu like? Então curte aí para você também garantir que um fígado seja salvo com este vídeo de hoje. Um abraço para Neuza Ruviero. Um abraço para Tânia Lanes, falando que parou de tomar refrigerante, suco de caixinha há 10 anos. Muito bom! Um abraço também para Francineide Marques, do interior do Alagoas, de Delmiro Gouveia. Um abraço, Francineide, obrigado pela mensagem. Um abraço também para Ana Mamed dos Santos, que está falando aqui: verdade, doutor João, eu não como essas coisas, não gosto de açúcar e sou viva. Pois é, Ana. Aí, ó, a Ana comprovou aqui que se você parar de comer presunto, se você parar de comer mortadela, se você parar de colocar açúcar no café, comer docinho, você não vai morrer. Como eu tô te falando aqui, ó, sou médico, formado. Aqui, pessoal, aqui minha foto de formatura aqui, ó. Aqui, ó, Medicina UFRJ. Pessoal, eu não tô aqui falando bobagem, não tô aqui cagando regra, né, pra falar o português claro. Eu tô aqui falando as coisas pro seu bem, tá bom? Então, eu digo, eu te garanto, se você parar de beber refrigerante, você não vai morrer. Muito pelo contrário, você vai viver mais e vai viver melhor. Um abraço para, vamos ver, para Nilva, eu já mandei, para Daci Teles, para Maria Aparecida, para Luzia Teburcio de Jesus, lá de Brasília. A Maria das Graças já compartilhou no Facebook. Muito obrigado, Maria das Graças. Obrigado também pela mensagem da Ângela Araújo, lá de Cuiabá. Sempre fala aqui que eu amo Cuiabá, a cerveja mais gelada do Brasil. Mas se você tem esteatose hepática, você não pode tomar nem a cerveja quente, nem a cerveja gelada, nem nenhuma cerveja. Você tem que evitar o álcool, combinado? Um abraço para Fátima Valéria Fernandes, falando que eu sou muito chato. Fátima, se eu sou chato, um beijo. Muito obrigado pela sua mensagem.
Eu sou chato, mas você tá aqui, né? Que bom que você tá aqui. Que bom que mesmo você me achando chato, você ainda assim supera a minha chatice e tá aqui assistindo o meu vídeo para melhorar a sua saúde no fígado. Então, por que não você não me dá um like ou me dá um dislike aí também? Bota assim, ó, bota o joinha para baixo, compartilha o meu vídeo e fala assim, ó, sabe o que você vai fazer, Fátima Valéria? Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse vídeo, vai compartilhar o vídeo e vai falar, olha que médico chato. Manda para todo mundo o vídeo falando que eu sou chato. Eu peço que você fale isso, tá bom? Já que eu sou chato, espalha pra todo mundo que eu sou chato, tá bom? Espalha pra todo mundo que eu sou chato. Tá falando que não tá com gordura. Que bom que você não tá com gordura. Mas eu imagino que você conhece alguém que está com gordura. E por mais que você não queira falar de gordura, só espalha, só fala pra todo mundo que eu sou chato. Eu quero que todo mundo saiba que eu sou chato, que você me acha chato. Então compartilha, beleza? Estamos combinados assim? E você continua aqui. Então, ó, mais um beijo, Fátima Valéria. Para a senhora, para sua família e para todos que estão ao seu redor, eu desejo tudo de melhor para vocês, tá bom? Um abraço para Noraneides Matos, para Selma Rodrigues e o Luiz aqui falando, vou beber muito no Réveillon, tô nem aí, devo me preocupar? Luiz, a tua sorte é que a gente vai passar o Réveillon junto e eu vou poder tomar conta de você, beleza? Um abraço para Ângela Araújo. Maravilha, pessoal! A Fátima Valéria fala que eu sou chato, mas ela continua aqui, né, não, Fatinha? Maravilha, pessoal! Ó, essa live acabou, porém, eu recomendo que você continue aqui, porque se você tá aqui, provavelmente você está preocupado com a saúde do seu fígado. E por esse motivo, eu separei dois vídeos fundamentais para você continuar aqui no nosso canal, tá bom? Olha, o primeiro vídeo é este daqui, sobre sinais e sintomas de gordura no fígado, e esse daqui sobre sinais e sintomas de que o seu fígado não está funcionando bem. Assista esse vídeo, continue aqui no canal, continue a sua jornada em direção à melhor saúde. Um beijo para todos, um abraço e amanhã estarei de volta. Tchau, tchau, pessoal!